Graça e paz, abençoados. Abençoados, eu sou Ana Lúcia, eu sou evangelista e pastora também, juntamente com o pastor José Newton, do MGA, Ministério Graça e Apostolado Manaus. Eu vim aqui falar um pouco sobre a minha transformação de graça, quando eu conheci o verdadeiro evangelho, a graça e o apostolado, e de como ele transformou a minha vida e de como eu fui curada através de conhecer essa graça maravilhosa que é a graça e o apostolado para a glória de Deus. Amados, em janeiro de 2020, faz um ano, né, que eu conheço a graça. O apostolado eu conheci já no mês de junho de 2020, mas eu comecei a conhecer um pouco sobre a graça em janeiro, através do YouTube, através Facebook, através das redes sociais. Então, eu era do Sistema da Lei, eu congreguei no Sistema da Lei por 20 anos e saí de lá no dia 9 de março de 2020. Ainda passei uns meses ainda, porque ainda tinha fortaleza na minha mente, ainda estava conhecendo a graça. E tinha aquela situação de obedecer a liderança, de se eu não congregar, né, eu estou em desobediência. Mas Paulo fala que nós temos que congregar. Mas no momento que eu não estava me sentindo bem com os rudimentos, com as leis, com aquilo que era imposto, que o sistema impõe, que é aquele fardo pesado, que todos sabem como funciona o sistema religioso. Então eu andava cansada, né, com relação a isso, e mais do que isso, eu estava enferma. Eu fiz tratamento 3 anos e 8 meses. Eu fui acometida desde 2016. Eu sofria de síndrome do pânico, depressão e ansiedade. Eu fazia tratamento psiquiátrico e eu fazia tratamento psicológico. E eu cheguei no estado crítico de depressão, de ter que passar em centros psiquiátricos, no setor de urgência, né, para ser atendida, porque eu cheguei a surtar, né? Eu cheguei a passar 8 meses dependente totalmente da minha família, do meu esposo, um estado mesmo de crise e de depressão, de pânico. Eu não podia sair, a minha vida social acabou. Eu sou formada, sou assistente social também, e eu fiquei impossibilitada de trabalhar, e por isso eu comecei a pagar o meu INSS, porque eu sabia que eu ia me aposentar por conta disso, que pela medicina não tem cura. E eu tomava uma medicação muito alta. Eu tomava 200 miligramas de sertralina, que ela é um antidepressivo muito forte, isso causava pesadelos. O médico disse que não poderia baixar a dose. O médico falou que eu tinha que tomar pro resto da vida por questão de segurança, porque já era a segunda vez que eu fui acometida. Porque há uns 15 anos atrás eu também tive uma situação com menos efeito, e em 2016 ela veio assim com tudo, né? E a minha vida ela estava totalmente desestruturada, eu estava sem direção, eu estava acometida dessa doença, dessa enfermidade. Eu não podia ter vida social, porque eu tinha crises terríveis, né? E eu também tomava mirtazapina, que é 30 miligramas, também é considerado uma dose muito alta. E para a glória de Deus, em fevereiro eu ainda não conhecia o apostolado. Eu conhecia só um pouco da graça, mas o Espírito Santo já começou a trabalhar na minha vida. O Espírito Santo já começou a testificar no meu espírito que realmente eu tinha que abandonar a lei, que eu tinha que servir
ao Cristo ressuscitado. E mediante tudo isso, eu fui curada, porque quando eu estava no sistema, diziam que eu era pecadora, que eu tinha que já amanhecer o dia pedindo perdão dos meus pecados e dar nome aos bois, né? Dizer é isso, é aquilo. A gente nem lembra mais o que a gente fazia, mas tinha que estar pedindo perdão. Isso, quando eu errava, quando eu falhava, isso trazia um peso na minha consciência, trazia um fardo, trazia um jugo. Isso me distanciava da comunhão com Deus. Quando eu descobri que eu já havia sido perdoada por Deus e que eu não precisaria me preocupar, que Ele não ia se decepcionar comigo, né? Com relação a pecado, porque Ele já tinha tirado o pecado. Ele já tinha anulado toda a cédula que estava contrária a mim. Ele tirou o pecado completamente de mim. Na verdade, hoje, quando eu conheço a graça, né, e o apostolado, nós sabemos que nós já nascemos sem pecados. Nós já nascemos justificados. Nós já nascemos santificados pelo Senhor. Mas eu ainda estava aprendendo e só Deus saber que eu não era pecadora e que nada ia me separar dele. Nada que eu pudesse fazer ia tirar o que ele tinha feito para o meu espírito. Isso trouxe comunhão com o Espírito Santo de Deus. E essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele trouxe um renovo como nunca antes eu tive na minha vida. Eu fui transformada pela graça de Deus. Os médicos dizem que se eu chegasse a tirar a medicação, que eles não aconselhavam que eu fizesse isso, eu teria que tirar gradativamente, reduzir dose, e tirando aos poucos. E quando eu entendi que eu estava curada e que eu estava confiante em Jesus, que se Ele perdoou os meus pecados e se Ele tirou os meus pecados, Ele não ia permitir que eu ficasse mais doente, porque essa doença ela não era mais parte da minha vida. E eu ainda passei um mês ainda tomando a medicação, por conta ainda que ainda existiam algumas fortalezas, né? Mas, glória a Deus, eu tirei a medicação de uma única vez. As duas medicações altíssimas, que os médicos disseram que tem que tirar gradativamente. E eu fiz isso por fé, uma atitude de fé. E para a glória do Senhor Jesus, eu já estou há 10 meses sem tomar antidepressivos para depressão, para pânico, para ansiedade. E hoje eu me dedico a servir ao Deus que é Senhor, poderoso sobre a minha vida. Ao Deus que transformou a minha vida, ao Deus que transformou de dentro para fora. Ele já havia feito isso na cruz do Calvário. Eu já nasci predestinada para a glória do Senhor. Eu já nasci eleita, eu já nasci chamada, predestinada para o propósito dele. E hoje eu sirvo a Deus. Hoje eu me alegro em fazer a obra de Deus. Quando eu comecei o ministério evangelístico, eu comecei no mês de março. Eu tinha acabado de tomar os antidepressivos, parado de tomar. Eu já comecei a ministrar sobre o evangelho. Ainda não era o evangelho da graça e apostolado, porque eu só conheci o apostolado através do YouTube, através das redes sociais, é que eu conheci o MGA Manaus, e eu conheci no mês de junho, e para a glória de Deus, só tive a acrescentar na minha vida. A minha vida foi transformada, o meu casamento, ele foi totalmente transformado também, porque eu tinha uma luta também com relação ao meu casamento, porque o meu esposo, ele era da tradicional, ele era da batista tradicional regular, que é cheio de rudimentos, né, de obras mortas, e eu era da pentecostal. Hoje Deus destruiu a religião do meu casamento.
destruiu a religião na vida do meu esposo, destruiu a religião na minha vida. Hoje nós vivemos uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, para a glória de Deus. E hoje eu estou aqui falando como um pouco sobre a minha vida, sobre a minha história, de como eu conheci a graça e o apostolado, e como ele transformou. Eu sou muito grata a Deus. Eu comecei o evangelismo em março de 2020. E quando eu comecei, eu não sabia que eu era evangelista por Deus. Eu pensava que eu estava evangelizando as pessoas por gratidão, porque eu estava ali agradecida a Deus e por amor às pessoas eu estava evangelizando. Mas hoje eu sei que já havia sido predestinada a ser evangelista do Senhor no meu espírito e no tempo certo, na vontade do plano de Deus. O Espírito se manifestou em minha vida para a glória de Deus. E por isso eu tenho anunciado o Evangelho da Graça e do Apostolado. E eu estou aqui para falar um pouco da minha vida, o porquê que eu estou evangelizando, porque eu estou servindo a Deus, porque eu estou fazendo a obra do Senhor, porque eu fui predestinada. E quando somos predestinados, não temos como fugir, como Jonas, né? Não podemos fugir. E eu já me rendi, né? Sem saber, sem conhecer, sem entender, né? Mas Deus já tinha um plano maravilhoso na minha vida, porque Ele já havia me predestinado. Esse plano é a predestinação, é a vontade soberana de Deus. E a vontade soberana de Deus é que eu viva, que eu reine em vida para a glória de Deus. E é o que eu tenho vivido para a glória de Deus, transformada pela graça. E hoje eu glorifico ao meu Deus. Hoje eu tenho prazer, hoje eu tenho alegria de compartilhar do meu testemunho, de compartilhar da graça e do apostolado que transforma as vidas. Então, meu amado, minha amada, abençoado, abençoada, você pode estar ouvindo esse vídeo aí por curiosidade. Você pode estar ouvindo esse vídeo aí porque alguém passou para você, né? Porque vai ficar aí registrado esse dia, essa data que eu estou fazendo a gravação, a postagem desse vídeo. Eu quero dizer para você, meu amado, que se você é ovelha predestinada, eleita, escolhida do Senhor, no tempo certo, minha amada, meu amado, você virá, você vai ouvir a voz de Jesus, porque Ele conhece você. E você vai ouvir e vai seguir a voz de Jesus. E a voz de Jesus hoje é a graça e o apostolado. E eu falo para você, meu amado, minha amada, abençoada, abençoada, que Jesus Cristo é o Senhor e o fim da lei é Cristo. E para mim terminou em 2020, porque terminou a lei há muito tempo, quando Cristo morreu e quando Cristo ressuscitou. E eu comecei a reinar em vida quando eu conheci essa graça e esse apostolado. E você também pode conhecer a graça e o apostolado como ele é. Você também pode conhecer e reinar em vida, meu amado e minha amada. E que você possa conhecer essa verdadeira graça, esse verdadeiro apostolado que nos faz reinar em vida, que nos conduz em triunfo todos os dias. Eu tenho vivido transbordante, manifestações do Espírito Santo na minha vida. Eu tenho vivido dias
maravilhosos na presença de Deus. Por mais que eu tenha conhecido esse evangelho em tempo de pandemia, porque também foi num tempo de pandemia que eu conheci, fiquei muitos meses sem congregar, porque eu saí da lei em março e eu só consegui congregar no Ministério Graça e Apostolado em Manaus no mês de junho, no dia 15, porque também a pandemia estava em alta. E para a glória de Deus, eu consegui e hoje estou congregando no Ministério Graça e Apostolado. Para a glória de Deus, estou reinando em vida. Para a glória de Deus. Então, meu amado, minha amada, abençoados, esse é o meu testemunho. Ainda tenho muitos outros testemunhos, eu estarei postando para os amados, mas no momento eu quero dizer para você que o verdadeiro evangelho é o evangelho da incircuncisão, o evangelho que não te traz fardo, que não tem rudimentos, que não te leva a nenhum tipo de condenação. Porque se disseram para você que você é pecador, te prenderam no algema, nas emoções, porque eu sei que eu passei nas minhas emoções torturas psicológicas, porque eu era pecadora, assim eu achava, assim eu acreditava. Eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, que você não é pecador, que você é santo, inculpável, irrepreensível diante de Deus. Aos olhos do Senhor não há nenhuma condenação. E quem é o homem que pode condenar? A ovelha eleita, escolhida, predestinada e que está em Cristo, meu amado e minha amada, te dá a total liberdade para você viver em graça, livre das algemas, das prisões do sistema religioso. Para a glória de Deus, esse é o meu testemunho de superação, de cura e de transformação, de ter conhecido o Evangelho da Graça e o Evangelho e do apostolado. Essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz.